Vamos orar? Vamos orar? Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, conforme nós lemos aqui, meu Pai, meu Pai, esse povo que o Senhor livrou, o Senhor libertou, deu um livramento para eles, tirou eles da escravidão, tirou eles de um jugo, tirou eles de uma situação difícil que eles estavam passando na vida deles, em nome de Jesus. Mas infelizmente toda a congregação, meu Pai, não foi só um não, foi toda a congregação que não estava em comunhão contigo, Senhor. Oh, meu Pai, eles não entenderam o que o Senhor estava fazendo. Eles contenderam com o Senhor conforme diz a tua palavra. Eles não souberam orar para o Senhor. Eles não souberam colocar diante do Senhor os problemas que eles estavam para que vivesse um grande milagre. Por causa da incredulidade, por causa da desconfiança, por causa do medo e por causa da confiança naquilo que eles tinham, naquilo que eles conquistaram, naqueles que eles possuíram, meu Pai. Por isso, em nome de Jesus, meu Pai, nós te pedimos, tira do nosso coração essa confiança naquilo que o Senhor já nos deu, achando que isso vai ser o suficiente para nos livrar de tudo aquilo que o Senhor ainda está para fazer. Senhor, nós queremos confiar em Ti, nós queremos que o Senhor seja a nossa bandeira, o Senhor seja a nossa confiança. A despeito do que aconteça, Senhor, nós não queremos nos levantar para contender contra o Senhor, para murmurar contra o Senhor. Não, meu Pai, nós queremos chegar diante do Senhor em gratidão por tudo que o Senhor já fez, por toda a bênção, por todo o livramento, por todo o suprimento, pela saúde, pela família, pela tua palavra, pelos teus milagres e as tuas maravilhas. Nós queremos te agradecer por tudo isso, meu Pai, e ter a certeza que ainda que venhamos a passar por qualquer situação impossível, nós cremos que o Senhor é poderoso para continuar fazendo milagres, para continuar fazendo bênçãos. Coloca na nossa vida, meu Pai, essa certeza, essa fé, meu Pai, que o Senhor tem a palavra certa, o Senhor tem a direção certa, o Senhor tem aquilo que nós precisamos para conquistar e tomar posse de tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Por isso, em nome de Jesus, meu Pai, nós não queremos, Senhor, passar adiante das pessoas, em nome de Jesus. Não queremos tomar algumas das pessoas para andar conosco. Meu Pai, nós queremos que todos aqueles que estão conosco andem com o Senhor, não passem adiante, mas andem junto conosco em adoração a Ti, em louvor a Ti, em gratidão a Ti. Porque, meu Pai, se nós passarmos adiante e tomarmos somente algumas das pessoas, meu Pai, e querer fazer as coisas para essas pessoas através dessas situações, nós vamos acabar passando por situações mais difíceis, meu Pai. Mas se nós, meu Pai, em nome de Jesus, prepararmos todos aqueles que estão à nossa volta para ouvir Tua voz, para ler Tua palavra, para Te buscar, para receber Teu Santo Espírito, nós todos vamos viver grandes milagres, Senhor. Em nome de Jesus. Nós não queremos que uma pessoa só, meu Pai, detenha o poder, a comunhão contigo, a autoridade contigo. Em nome de Jesus. Porque isso é doutrina de demônios. Uma só pessoa buscar a Deus e outras ficar dependendo disso é doutrina de demônio e vai trazer roubo, vai trazer morte e vai trazer destruição, porque as pessoas que não buscam ao Senhor não têm autoridade sobre a vida delas, não estão estruturadas, não estão preparadas para todas as situações que vêm sobre a vida delas, para todos os desertos, para todas as complicações, meu Pai. Por isso, em nome de Jesus, meu Pai, nós não queremos, Senhor, que o Senhor esteja diante de nós e não diante das pessoas também. Meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos que o Senhor esteja diante de todas as pessoas com quem nós conversarmos. Nos ensina, Senhor, nos ensina a tirar a atenção de nós, a fazer com que eles não vejam em nós um escape, mas que eles vejam em nós um exemplo para que eles também te busquem, para que eles estejam
estejam diante dos seus olhos, para que eles estejam diante da sua presença, para que eles possam, meu Pai, em nome de Jesus, estar glorificando o teu santo nome e recebendo o teu poder e a tua autoridade, para que eles possam reconhecer, meu Pai, que o Senhor não está no meio só daquele que é o líder, o Senhor está no meio de nós, todos nós, inclusive na minha casa agora. O Senhor está aqui, o Senhor está aqui comigo, eu creio nisso. Basta eu buscar, basta eu buscar. Se eu orar, se eu te buscar, se eu me posicionar diante do Senhor, se eu me arrepender dos meus pecados, reconhecer o teu filho como aquele que morreu por mim, sim, meu Pai, o Senhor guerreia as minhas guerras, o Senhor entra na peleja contra os meus inimigos, contra aqueles que se levantam contra a minha vida. Por isso, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, escolhe e traz pessoas com esse mesmo pensamento, com esse mesmo sentimento, pessoas que queiram ter essa comunhão contigo, que queiram estar junto do Senhor. Oh, meu Pai, eu não quero pessoas, meu Pai, que fiquem dependendo da minha autoridade, da minha unção, do que eu faço para ti, meu Pai, esperando em mim alguma coisa. Eu não quero, meu Pai, esses tipos de pessoas. Eu quero pessoas que realmente também se posicionem diante do Senhor, para que elas vão e façam aquilo que o Senhor quer, meu Pai. Em nome de Jesus, não permita que eu, meu Pai, me coloque debaixo do jugo de qualquer outra pessoa, que eu venha me desanimar, que eu venha me entristecer, que eu venha me desfalecer diante do Senhor, deixando que outras pessoas façam por ti e para ti aquilo que é a minha obrigação de fazer. Permita, meu Pai, que diariamente eu esteja te buscando. Eu quero ter na minha mão autoridade, Senhor. Eu quero ter na minha mão autoridade para em qualquer lugar que eu entrar, em qualquer lugar que eu for, haja uma transformação naquele ambiente. Eu declaro que os espíritos imundos que estão agindo em todos os lugares que eu for, em todos os lugares que eu entrarem, vão bater em retirada, e eu vou pregar o teu evangelho para essas pessoas aonde eu entrar. Elas ouvirão a tua voz e vão buscar ao Senhor sem depender de mim. Vão buscar ao Senhor, vão aprender a te adorar, vão aprender a te buscar, vão aprender a te glorificar, meu Pai, e ser gratos pelo Senhor. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, levanta, meu Pai, levanta esse povo que tem autoridade, meu Pai. Um povo que tem autoridade, autoridade espiritual, e não um povo que fica na dependência da autoridade de outros para te servir. Em nome de Jesus nós queremos, meu Pai, todos nós queremos levantar as nossas mãos e grandes sinais, maravilhas e poderes miraculosos, manifestações do teu poder acontecer, meu Pai. Nós queremos abrir a nossa boca para profetizar algo e ela acontecer, porque o Senhor nos mandou falar. Meu Pai, nós queremos prevalecer contra os nossos inimigos. Nós queremos prevalecer contra os nossos inimigos. Por isso, em nome de Jesus, meu Pai, dá-nos sabedoria, dá-nos discernimento, dá-nos inteligência para que a gente possa, meu Pai, ô Senhor, entender que o Senhor nos chamou para estar contigo, o Senhor nos chamou para buscar a Ti, o Senhor nos chamou para Te adorar, para Te glorificar, para sentir o Teu Espírito Santo, para sentir a Tua glória. E não nos chamou para nós ficarmos, meu Pai, apenas sendo espectadores nos cultos, ficarmos apenas assistindo os cultos, ficarmos apenas olhando as pessoas viverem milagres e darem testemunhos e nós ficarmos na nossa parados. Não, meu Pai, nós queremos também ter experiências com o Senhor, nós queremos viver grandes maravilhas com o Senhor. Por isso, em nome de Jesus, escreve em nosso coração a Tua palavra, escreve em nosso coração a Tua palavra, escreve em nossa mente a Tua palavra, escreve em nós a Tua palavra, Senhor, para onde quer que nós formos, os demônios reconheçam a autoridade que está na nossa vida, os espíritos imundos saiam, em nome de Jesus. Eu declaro que em nome de Jesus, nós vamos converter as pessoas para te conhecerem, para te buscarem, para te adorarem, para jejuarem para ti, para darem dízimo e oferta para o Senhor, para fazerem o teu reino avançar através da vida delas, sem depender de nós.
Em nome de Jesus, nós edificamos a Ti em nossas vidas, meu Pai, um altar para o Senhor. Nós queremos que a nossa vida seja para Ti eternamente um altar, onde o Senhor possa entrar, o Senhor possa fazer morada, o Senhor possa, meu Pai, em nome de Jesus, nos usar como instrumento nas suas mãos. Por isso eu te peço, meu Pai, perdoa os nossos pecados, limpa, santifica as nossas vidas, Senhor, para que nós possamos estar constantemente sendo usados pelo Senhor e para que nós possamos fazer qualquer espírito imundo, qualquer demônio, qualquer situação na nossa vida contrária à tua vontade, bater em retirada, em nome de Jesus. Nos ensina, Senhor, a guerrear as nossas guerras contra os nossos inimigos e a prevalecer contra os nossos inimigos, para que nós possamos dar honra e glória ao teu santo nome para todo sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Toma posse. A paz do Senhor, glória a Deus em nome de Jesus. A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs. Estamos no jejum de Êxodo 17 de 40 dias. Abra sua Bíblia no capítulo 17 de Êxodo. Capítulo 17 de Êxodo, diz assim: Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para beber. O povo então contendeu com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. E Moisés, dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para memória no livro e relata-o nos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: O Senhor é minha bandeira. E disse: Porquanto jurou o Senhor, haverá a guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amém? Glória a Deus. Vamos meditar, irmãos e irmãs? Glória a Deus. Nós acabamos de ver no capítulo 16 que o povo havia saído de uma situação difícil e Moisés foi lá e mais uma vez fez aquilo que o povo queria, fez aquilo que o povo precisava, porém não consolidou o povo, não formou o povo, não alicerçou o povo para que eles pudessem sair dessa malignidade, desse sentimento maligno que havia dentro deles, dessa deformação que havia dentro deles. Nos mostrando que não basta você realizar sinais, maravilhas, curas, prosperar a vida das pessoas, fazer o que for na vida delas através de você.
usando a autoridade que Deus te deu. Porque quando você faz isso, as pessoas não são mudadas, as pessoas não são transformadas, elas não são libertas das suas deformações e carnais que elas possuem, aqueles defeitos que elas possuem dentro delas. E Deus, aqui, o que ele estava querendo dizer para nós? Ele estava querendo dizer a importância de nós também levarmos as pessoas à nossa volta a entender a importância de elas se posicionarem diante de Deus, elas buscarem ao Senhor, elas se colocarem diante do Senhor, porque uma vez fazendo isso, o próprio Senhor vai libertando elas e tratando elas para que elas entendam o mover de Deus durante todo o processo e elas cheguem no propósito. Aqui nós vemos aqui toda a congregação dos filhos de Israel, olha, partir do deserto sim pela sua jornada, segundo o mandamento do Senhor, e acampar e refidim, e não havia ali água para o povo beber. De novo, a mesma situação, eles acabaram de viver um milagre de livramento, de falta de água, e Deus foi lá e agiu com mão poderosa. Mas o que aconteceu? Eles, ao invés de chegar para Moisés e falar, Moisés, muito obrigado, Moisés, da outra vez Deus resolveu o nosso problema, fez a água de Mara lá virar água boa para nós tomarmos, pô, que bênção, Deus é maravilhoso, Deus é grandioso, mostrando gratidão com Deus, né? E falar assim, mas Moisés, nós estamos sem água de novo. Clame ao Senhor para que nós possamos então beber água. Mas não, sabe o que eles fizeram? Eles foram contender de novo com Moisés. Foram murmurar com Deus, foram murmurar com Moisés, que por sua vez também era com Deus, porque Moisés estava ali representando a Deus. Dá-nos água para beber. E Moisés diz, por que contendeis comigo, porque tentais ao Senhor? O que quer nos dizer esta situação que eles enfrentaram? Quer dizer o seguinte, meu querido, que a forma como você se aproxima de Deus, a forma como você coloca as suas petições diante de Deus, a forma como você ora para Deus, ou muitas vezes você nem ora, você nem clama para Deus, você nem coloca diante de Deus as situações. Você tem que tomar muito cuidado, você tem que chegar diante de Deus entendendo que Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele possui o poder para fazer coisas grandiosas e maravilhosas. Mas você precisa chegar diante dele com respeito, com reverência, reconhecendo a autoridade que ele possui. Aqui não, eles chegaram murmurando. Murmuraram contra Moisés, uma vez murmurando contra Deus também. O que Deus estava querendo mostrar para Moisés, que era o líder? Moisés estava querendo mostrar para Moisés o seguinte, Deus estava querendo mostrar para Moisés o seguinte, que quando você se coloca na frente do povo e começa a fazer pelo povo aquilo que o povo deve fazer, aquilo que o povo deve se posicionar, o que acontece? Você está alimentando as deformações dessas pessoas. Toda vez que o povo chegar diante de Moisés, Moisés fazia o mesmo processo. Ele via que não dava certo, ele via que não funcionava, não adiantava ele ficar indo até Deus, buscando uma solução e trazendo para o povo. Porque chegava outra situação, o povo de novo murmurava. E Deus estava tentando mostrar isso para Moisés. Moisés, esse povo precisa ser liberto. Esse povo precisa ser tratado, esse povo precisa ser sarado, esse povo precisa de uma real transformação na vida deles para que eles possam realmente entender quem eu sou. Enquanto você for querer carregar esse povo no colo, fazer tudo por eles, você ficar orando por eles, jejuando por eles, lendo a palavra para eles, pregando para eles, fazendo as coisas para eles, e eles não se posicionam diante de Deus, diante de mim, né? Deus falando com Moisés, o que acontece? O povo continua deformado. Pense aí comigo, o que você acha que transforma uma pessoa? O que realmente muda o caráter de uma pessoa, muda os pensamentos de uma pessoa, muda as atitudes de uma pessoa e muda os sentimentos de uma pessoa? Frequentar os teus cultos? Fazer uma oração nos teus cultos? Pregar a palavra para as pessoas? Você acha que essas coisas transformam a vida das pessoas? É evidente que não. Há necessidade de realmente eles terem essa comunhão, esse contato com Deus direto. Eles estarem comprometidos com o buscar ao Senhor. Porque veja bem, da mesma maneira que Moisés aqui tinha autoridade diante de Deus para fazer a água aparecer ali no deserto, o povo de Israel também teria se estivesse em contato com Deus. Ou você acha que Deus faz acepção? Deus escolhe uma pessoa e não escolhe os outros?
É evidente que Deus escolhe todas as pessoas, porém elas não querem se posicionar. Elas não querem fazer aquilo que tem que ser feito para Deus. E quando isso não acontece e você começa a fazer por elas, talvez por medo de perder o ministério, fechar a tua igreja ou qualquer outra coisa que seja, você está na realidade atraindo para você mais corrupção, mais murmuração, mais situação difícil. Olha o que eles disseram para Moisés: por que nos fizeste subir de novo? Olha, depois de viver tudo aquilo que eles viveram, por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? Olha o que eles estão falando. Gente, isso daqui é um absurdo. Isso não existe. Uma pessoa, depois que viveu tudo o que eles viveram, viram Deus agir, realmente eles estavam sendo conduzidos e guiados pela carne deles, pela natureza terrena deles. Aí Moisés chegou a um ponto de falar assim: olha, clamar a Deus, ao Senhor, dizendo: o que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Pense comigo. Nós hoje lemos as cartas, né, os livros da Bíblia, e nós vemos as maravilhas que Deus faz, as maravilhas que Deus realiza. Nós vemos aquilo que Deus faz e realiza. Porém, o povo aqui, eles não tinham a Bíblia, eles não tinham experiência com Deus, eles nunca sequer viram Deus agir da maneira que eles viram, que nós vemos aqui quando nós lemos. Eles não tinham acesso a toda essa informação que nós temos. Então, para eles, toda vez que aparecia uma situação, com certeza, eles se achavam diante de uma situação impossível e via que não tinha solução. De escravos, eles eram escravos. Faraó espancava eles, batia neles, judiava deles, forçava eles a trabalhar mais do que o normal, para eles terem um punhado de comida e uma casa chulé lá para morar, uma casa bem chinfrim, nada boa para eles morarem. Mas o que eu acho interessante é que aqui eles mudaram a postura, eles começaram a se colocar como se fosse alguém que tivesse que dar ordem para Moisés. Isso é, quando eles estavam debaixo do jugo de Faraó, de escravidão, eles ficavam quietinhos, eles obedeciam, eles não se levantavam, eles ficavam na deles. Porém, agora que eles estavam na liberdade do Senhor, estavam aproveitando a oportunidade de sair do jugo daquele rei, do jugo daquele povo, estar adorando a Deus verdadeiramente, eles começaram a agir contra a própria bênção deles. Eles começaram a tomar uma postura que iam de encontro à bênção que Deus estava liberando para a vida deles. Ao ponto de Moisés chegar aqui: o que farei esse povo? Daqui a pouco eles vão me matar. Eles vão me apedrejar. Isso é, Moisés já estava perdendo a paciência também com a situação. Moisés já estava com a situação difícil. Porque imagina você, meu querido. Você está passando por uma situação difícil, aí a pessoa chega diante de você e fica reclamando, fica murmurando dessa situação. Você, como servo de Deus, vai lá e clama para Deus, para que Deus resolva a situação. Deus resolve a situação. Ótimo, essa pessoa vai chegar e vai falar: tá bom, tá resolvido. Só que virão outras situações, virão outras tribulações, virão outros desertos para acontecer, tanto na tua vida como na vida dessa pessoa. Aí o que vai acontecer? Ela de novo vai fazer a mesma coisa. Toda vez que ela passar por uma luta, toda vez que ela passar por um deserto, toda vez que ela passar por uma situação que exige a ação do impossível da parte de Deus, ela vai até você. Ela vai clamar para você, ela vai pedir para você, ela vai chegar até você querendo que você resolva para ela aquilo que ela não quis fazer. Buscar em Deus a solução. Você está entendendo? Moisés não se tocou aqui, ele não percebeu que o problema estava aqui na questão de ele querer ser diante do povo e não deixar o povo buscar o próprio Senhor para viver a sua própria transformação. Aí Deus, então, mais uma vez, porque Deus é paciente, né? Deus é amoroso, paciente, misericordioso. Ele podia ter matado o povo ali mesmo, acabado com eles, né? Ele podia ter acabado com Moisés, pegado outras pessoas para seguir, para fazer, porque ele é Deus, ele faz novas pessoas se ele quiser. Mas ele pacientemente pegou e pediu para Moisés então ir lá e fazer mais um milagre diante do povo.
Moisés pegar o seu bordão e bater na rocha, ferir a rocha para que o povo bebesse as águas, entendeu? E olha só, Moisés fez isso assim diante dos olhos dos anciãos de Israel e também do povo. Você está entendendo? E aí Deus deu um nome, olha lá, ó, e chamou o nome daquele lugar, né? Moisés chamou de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel. E porque tentaram ao Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não. O que você precisa aprender como líder? Não importa quem esteja na tua igreja, não importa quem esteja frequentando com você, não importa quem queira junto com você servir a Deus. Você precisa conscientizar as pessoas de que se elas não buscarem a Deus, quando se levantar o deserto, quando se levantar a provação, quando se levantar a luta que foge ao controle humano, porque as pessoas são assim, deixa eu te explicar para você entender. As pessoas são assim, ó. Enquanto elas conseguem resolver seus problemas através da força delas, através do entendimento delas, através da ajuda de outras pessoas, enquanto elas estão nesse patamar, para elas está tudo bem. A vida está boa. Por quê? Porque elas estão resolvendo seus próprios problemas ou alguém está resolvendo o problema para elas. Você está entendendo? Mas aí o que acontece? Essas mesmas pessoas que não se posicionam diante de Deus, quando vem uma situação que ela não encontra solução nela, ela não consegue encontrar solução nos outros à sua volta, o que ela vai fazer? Vai murmurar, ela vai reclamar, ela vai se levantar, principalmente se ela adora deuses criados, ela adora Deus que não existe, Deus que não é real. Por quê? Porque o Deus que não existe, o mentiroso que é pregado por algumas religiões, ele te ensina a confiar em você mesmo. Ele te ensina a acreditar em você mesmo. Ele te ensina a acreditar no teu trabalho. Ele te ensina a acreditar no teu dinheiro que você tem na tua conta. Ele te ensina a acreditar na tua saúde. Ele te ensina a acreditar no teu poder. E ele te ensina a acreditar, quando você não tem essas coisas, no poder dos outros de fazer por você. É assim que esse Deus age. Esse Deus falso, esse Deus que não é Deus, ele faz as pessoas acreditarem nelas mesmas, no poder delas ou no poder de outras pessoas para fazerem por elas. E aí o que acontece? Vem uma situação onde elas não podem resolver, nem as pessoas à sua volta podem resolver, o que elas vão fazer? Elas entram em colapso, elas entram em desespero. Quando ela não conhece a Deus, elas ficam fora do normal. Elas entram, ficam doentes, ficam desesperadas, entram em depressão e se afundam mais. Mas quando ela conhece a Deus, mas não busca a Deus, ela vai falar com quem? Com você. Com você que está se posicionando para fazer por ela. Com você que está buscando a Deus e toda vez que ela vem com um problema, você resolve o problema para ela. Você está entendendo aqui o que Deus estava tentando nos dizer quando pediu para Moisés escrever essas situações? Ele pediu para escrever essas situações para que nós aprendamos que todo ser humano precisa ter contato com Deus. Para com essa ideia tua de que você só precisa frequentar um culto, de que você só precisa que o teu líder busque a Deus e você fica de boa. Tu vai se arrepender quando vier o deserto. Tu vai se arrepender e para de ficar buscando Deus que não existe quando vier as situações difíceis. Você está entendendo? Deus estava no meio deles, quando ele disse aqui, ó, está o Senhor no meio de nós ou não? Deus estava no meio deles, só que estava no meio deles através de Moisés. Não estava no meio deles através deles também. E é isso que nós fazemos. Nós criamos uma expectativa em cima de alguém que busca a Deus e achamos que essa pessoa tem que resolver os nossos pepinos, tem que resolver a nossa situação. Ah, mas eu pago o dízimo, eu pago a oferta, eu vou no culto, eu sou membro dessa igreja. E aí nós responsabilizamos essa pessoa, nós terceirizamos essa nossa fé para que essa pessoa seja responsável por nós. E você sabia que tem líder que gosta disso? Tem líder que até quer que você pague para ele dízimo e oferta e ele fique buscando a Deus e profetizando na tua vida, uma coisa que você já pode viver buscando Deus diretamente. Mas por que acontece isso? Porque o povo não quer se posicionar. Eles querem terceirizar a fé e o líder aproveita para monopolizar, para deixar tudo nas costas dele e faturar em cima do povo, ganhar em cima do povo. A falta de compromisso do povo em querer buscar a Deus faz com que eles entrem em situações difíceis, complicadas, impossíveis, que só Deus, o Criador, pode resolver. E por eles não terem tido um posicionamento com Deus, eles não têm autoridade para poder viver e passar por essa situação e vencer elas.
Você está entendendo? Olha outra situação difícil aqui que passou Moisés. Um rei aqui, Amaleque, se levantou lá contra Israel, em Refidim. Aí o que ele fez? Ele pegou aqui, olha, ele chegou para Moisés, Moisés chegou para Josué e pediu para escolher pessoas, sair contra esse Amaleque, lutar contra eles logo de manhã. E ele ia ficar no cume do outeiro, segurando a vara de Deus na mão dele, e levantando a mão. Toda vez que Moisés levantava a mão, o povo ganhava. Porém, Moisés cansava a mão e baixava, o povo perdia. Olha o que acontecia. Eles precisaram duas pessoas se posicionarem ao lado dele para levantar as mãos de Moisés, porque ele não conseguia se manter com a mão levantada o dia inteiro. A guerra demorou bastante. E Amaleque estava prevalecendo. Você está vendo? As mãos de Moisés eram pesadas. Eles tomaram uma pedra, puseram debaixo dele para ele se assentar, e um ficou de um lado e outro do outro, levantando a mão de Moisés para que pudesse ter guerra. Por quê? Porque toda a autoridade de Deus estava na vida de Moisés. Porque Moisés buscava Deus. Porque Moisés tinha contato direto com Deus. Porque o poder de Deus estava na vida de Moisés. E o povo não o buscava, não tinha autoridade sobre a vida deles, não tinha sequer um posicionamento diante de Deus. Agora você imagina nessa guerra se todo o povo, Moisés e todo o povo tivesse autoridade sobre a vida deles da parte de Deus. O que você acha que ia acontecer nessa guerra? Você está entendendo? Agora você pense aí, se a tua igreja, a igreja que você fundou aí, que você resolveu seguir esse sistema, que eu acho que é doido, né? Esse sistema onde uma pessoa assume a liderança e outras ficam subservientes a ele, né? Subserviente a ele. São servas dessa pessoa, né? Eu acho esse tipo de igreja totalmente falida. É uma igreja falida. A verdadeira igreja, todos na igreja, precisam ter as armas espirituais na sua vida. A armadura de Deus citadas lá, em Efésios, tem que estar com todo o povo da igreja. Todos aqueles que frequentam a igreja precisam se vestir da armadura de Deus. Porque o diabo não vai atacar só o líder, o diabo vai atacar todos da igreja. Você está entendendo? Por isso que Deus pediu aqui, escreve isto para a memória no livro e relata aos ouvidos de Josué. Entendeu? Então, pediu para escrever que é para a gente meditar nessas coisas, para a gente ver e entender a necessidade de nós estarmos unidos em um só propósito, que é buscar ao Senhor. Para de criar igreja onde elas ficam dependentes do líder buscar a Deus e elas ficam sem buscar a Deus, ficam vivendo sua vida o dia inteiro fazendo o que querem. Porque quando vier a luta, quando vier a tempestade, quando vier as situações que Deus está para trazer na terra para todos, inclusive para os crentes e para quem não é crente, você acha que esse povo vai ter autoridade para passar por essa situação? Você acha que esse povo vai conseguir entender o que Deus está fazendo? Não vai. Vê na pandemia. Quando veio a pandemia, o que aconteceu com todos eles? Eles seguiram a voz de um governador. Usa máscara, toma vacina, mantém distanciamento. Eles acreditaram mais na voz dele e ao invés de acreditar na voz de Deus. O que Deus tinha para falar nessa época? O que será que Deus tinha para dizer dessas enfermidades que estavam vindo sobre a terra? Olha ali, diz na palavra dele, nenhuma dessas enfermidades virão sobre você, que vieram sobre o Egito, se você obedecer os meus mandamentos. O povo não estava buscando a Deus. Porque se eles estivessem buscando a Deus, eles iam entender que essas enfermidades não podem tocar nele. Todas as enfermidades que Deus está para trazer e que já trouxe na terra e que está para trazer, elas não têm poder na tua vida se você obedecer e ouvir a Deus. Você precisa tomar posse dessa fé. Você precisa acreditar isso no teu coração e deixar ela queimar dentro de você. Ah, Ronaldo, mas e se vir? E se a enfermidade vir? Você expulsa, você tira, não aceita. Porque Deus nos deu essa autoridade através da morte do seu Filho. Ele nos deu autoridade para nós usarmos a nossa fé para que toda essa enfermidade, todas essas coisas que Deus vai trazer, que são pragas, que diz na Bíblia que Deus vai trazer sobre a terra, não entrem na tua vida.
Mas para você tomar posse dessa fé, você viver essa fé, você precisa realmente estar conectado com Deus de uma maneira que você nunca esteve. Você precisa levantar um altar para o Senhor da tua vida. Você precisa colocar e consagrar a tua vida a Deus de uma maneira para que Ele te encha desse poder e dessa autoridade, para que você entenda que essas enfermidades não podem entrar na tua vida. Você pensa que as pessoas que têm fé, elas têm fé porque querem? Você acha que Moisés acreditava no poder que estava sobre a vida dele porque ele tinha a fé? Claro que não. Quando ele se encontrou com Deus, ele nem queria ir. Ele não queria fazer o ministério dele, ele não queria nem sequer ir libertar o povo, porque ele estava preocupado com a situação dele, achando que não ia dar conta. Mas por ele manter um contato com Deus, por ele andar com Deus, por ele se manter firme com Deus, o poder de Deus revestiu ele de fé. O poder dele foi manifestado a partir do momento que ele começou a ter encontro com Deus, ter contato com Deus. Você precisa buscar esse contato com o teu Criador. Você precisa manter o teu contato com o teu Deus Criador. Não se conforme só com frequência a cultos. Faça de Deus a sua bandeira em nome de Jesus. Permita que Deus risque da tua vida tudo aquilo que é incredulidade. Tudo aquilo que foge ao que Deus tem poder para fazer. Ele é poderoso. Esquece religião. Esquece religião. Esquece o teu líder. Para de achar que ele vai fazer por você. Nós nos reunimos na igreja, sim, precisamos, é bom. Mas para manifestar o poder de Deus que nós já estamos buscando durante os nossos dias. Durante os dias que nós não estamos indo na igreja. Durante todo o nosso dia nós buscamos a Deus, nos enchemos do poder de Deus. Quando a gente vai na igreja é para manifestar o poder dele, não é para buscar a Deus. Se você está indo para a igreja para buscar a Deus é porque você está perdido. Você está fora. Você não vai conseguir suportar tudo aquilo que Deus está para fazer na terra. Você acha que o povo aqui que se rebelou contra Moisés, o povo que se rebelou aqui contra Moisés, não estamos falando mais dos egípcios. Nós não estamos falando mais de Faraó, que era um rei pagão que adorava deuses criados, e do povo egípcio que adorava deuses criados. Nós não estamos falando desses povos, e nem dessas pessoas. Nós estamos falando de um povo que agora tinha uma aliança com Deus, que experimentou o livramento de Deus e o poder de Deus, porém, debaixo de deformação, debaixo de incredulidade, debaixo de um mau posicionamento diante de Deus. Isso acontece quando você começa a buscar a Deus relaxadamente. Você não quer se posicionar diante de Deus verdadeiramente. Você sabe quantas coisas Deus quer fazer na tua vida? Quantos milagres Deus quer realizar na tua vida? Quantas portas Ele quer abrir para você? Quantas coisas maravilhosas Deus quer fazer na tua vida através da mão forte dEle? Mas eu te pergunto, você tem se posicionado diante de Deus? Você tem levado a sério as coisas de Deus como você leva a sério as tuas coisas pessoais? As tuas coisas que você coloca como meta para fazer? É evidente que não. Se você analisar o teu dia, você vai saber qual a seriedade que você trata o teu Criador, aquele que te formou. O mundo tem colocado hoje na mente e no coração das pessoas um desejo ávido de deixar a Deus e buscar coisas mais do que a Deus. Eles buscam coisas materiais mais do que a Deus. É o dia inteiro, 24 horas com a mente focada nas coisas. E esquecem de reservar um tempo para se santificar diante de Deus. Para se encher dessa autoridade, para se encher desse poder, para se encher dessa glória que Deus tem para a vida deles. O propósito de tudo isso, Deus não quer que você busque Ele para ter coisas, porque essas coisas Ele vai te dar. Ele já vai te dar. Deus não é um Deus mesquinho. Deus não é um Deus miserável. Deus não é um Deus que vai fazer você passar fome ou passar sede como o povo aqui. Deus não vai fazer você deixar de ter as coisas que você precisa para você poder viver. Ele é o Criador dos céus e da terra. Para de buscar as coisas e deixar Deus em segundo plano. Comece a buscar a Deus primeiro e Ele vai te ensinar a como ter as coisas de uma maneira saudável.
de uma maneira que não venha te prejudicar, de uma maneira que não venha roubar a tua paz, de uma maneira que não venha fazer com que você sirva a essas coisas, se torne escravo dessas coisas. Porque o que nós vemos hoje no mundo é isso, as pessoas são escravas do dinheiro, elas são escravas do seu trabalho, trabalham e vivem passando necessidade, nunca estão satisfeitas. Por que será que isso acontece? Analisa comigo. Porque eles querem colocar as coisas na frente do próprio Criador. Coloque o Criador na frente e você vai ver, ele vai te dar um dia muito mais produtivo. Ele vai te dar estratégias, ele vai te dar direções, ele vai mover pessoas para que você tenha as coisas que você precisa. Ele vai até mesmo fazer com que você prospere muito mais do que você tentando sozinho do teu jeito ou adorando deuses criados. Ele é o Criador dos céus e da terra. Olha o poder que esse Deus tem. Ele tem o poder de endurecer o coração de uma pessoa ou de até mesmo amolecer o coração das pessoas. Você lembra o que ele fez com o Faraó? Endureceu o coração de Faraó para que Faraó ficasse e resistisse. Porém, quando chegou no fim, amoleceu o coração de Faraó e do povo para que desse ouros, pratas, coisas preciosas para o povo. Ele tem esse poder de mover o coração das pessoas para que elas te abençoem, para que você tenha uma vida melhor do que você está tendo. Mas para isso você precisa colocar Deus em primeiro lugar. Experimenta abandonar esses deuses criados e começar a clamar para o teu Deus. Ele vai começar a fazer uma limpeza na tua vida. Ele vai começar a tirar do teu coração esse desejo, essa idolatria por querer ter coisas, adorar coisas mais do que o próprio Senhor. Depois que ele te limpar, depois que ele te santificar, depois que ele te provar, para ver se o teu coração realmente está nele, aí você começará a ver as portas abertas. Você vai começar a ver as bênçãos do Senhor vir na tua mão. Você vai viver milagres inacreditáveis na tua vida. Coisa que você fez durante muitos anos e não conseguiu, Deus pode fazer na tua vida rápido, em nome de Jesus. Por isso, em nome de Jesus, edifique diariamente um altar para o Deus que te criou, não é para deuses criados. Arranca esses altares de deuses criados, porque eles vão roubar tua saúde, eles vão roubar tua paz, eles vão fazer você ir por caminhos que vai trazer roubo na tua vida, vai trazer murmuração, vai trazer reclamação. Mas se você edificar um altar para o Deus que te criou e deixar ele trabalhar na tua vida, deixar ele lapidar a tua vida, deixar ele transformar você naquilo que ele te criou para ser, você aceitar a submissão a Deus, você se posicionar para ser submisso a Deus, então você verá a mão de Deus agindo poderosamente na tua vida, a despeito do que esteja acontecendo. Deus é o Criador dos céus e da terra, Ele é poderoso. Você sabe por que hoje nós vamos viver, nessa época que nós estamos vivendo aqui no fim dos tempos, nós vamos ver muitas religiões caindo, fechando e quebrando? Você sabe por quê? Porque eles estão ensinando as pessoas a acreditarem que o poder deles está no dinheiro. Hoje eles desfilam carros, hoje eles desfilam casas, hoje eles desfilam situação financeira, achando que Deus depende de uma situação financeira para resolver os problemas dele. Eu quero ver quando eles forem levados para o deserto, como foi o povo aqui, e não tiver água, e eles não tiverem mais os empregos deles, eles não tiverem mais um salário, eles não tiverem mais o carro deles, eles não tiverem mais o dinheiro que eles têm, que eles ficam desfilando aí, coloca até símbolos nos carros para dizer que eles têm dinheiro. Colocam carros importados, carros caros, para quê? Para que as pessoas acreditem que eles estão ganhando. Até Deus se levantar, porque eu quero ver quando eles não tiverem mais esse dinheiro. Sabe o que eles vão fazer? Eles vão cuspir na cara desse Deus que eles acreditaram por causa do dinheiro. Eles vão amaldiçoar, eles vão murmurar contra esse que pregou para eles que ter dinheiro é ter sucesso, ter dinheiro, ter posse, ter essas coisas é a verdadeira razão da nossa vida. Por quê? Porque sem Deus, ter essas coisas é perda de tempo. Se você não colocar Deus em primeiro lugar, ainda que você tenha essas coisas, você vai perder tudo.
Você vai perder tudo, porque no deserto você não tem nada. No deserto você não pode ter nada. Na tribulação, nas coisas que Deus está para trazer sobre a terra, você não vai ter nada, você não vai depender mais de ninguém, você não vai ter ninguém para te ajudar. Aí eu quero ver o teu Deus aí que você criou, esse Deus do dinheiro, sustentar você. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai pensar e pular fora. Ele vai falar assim: eu vou pular fora, se vira aí ó, com Deus, com aquele que te criou agora. Vai lá e se vira com ele, tô um pouco me lixando. Por isso, em nome de Jesus, haverá guerra. Haverá guerra entre o Senhor e aqueles que não querem aceitar e ser submissos ao Senhor. Todo aquele que não se sujeita a Deus entrará em guerra contra Deus, porque não é possível você servir a Deus, colocar Ele em primeiro lugar e ao mesmo tempo colocar outras coisas junto com Ele no primeiro lugar. Você vai odiar um e vai amar o outro. Não tem outro jeito. Se livra daquilo que está roubando você do Senhor. Se livra de tudo aquilo que está roubando você de Deus e deixa Deus trabalhar na tua vida e você vai ver como você vai viver grandes maravilhas na tua vida da parte do Senhor, quando não tiver mais situações para serem resolvidas através das coisas que você confia. O próprio Senhor virá e vai fazer grandes coisas. Toma posse em o nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos orar? Vamos orar? Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, conforme nós lemos aqui, meu Pai, meu Pai, esse povo que o Senhor livrou, o Senhor libertou, deu um livramento para eles, tirou eles da escravidão, tirou eles de um jugo, tirou eles de uma situação difícil que eles estavam passando na vida deles, em nome de Jesus. Mas infelizmente toda a congregação, meu Pai, não foi só um não, foi toda a congregação que não estava em comunhão contigo, Senhor. Oh, meu Pai, eles não entenderam o que o Senhor estava fazendo. Eles contenderam com o Senhor conforme diz a tua palavra. Eles não souberam orar para o Senhor. Eles não souberam colocar diante do Senhor os problemas que eles estavam para que vivesse um grande milagre. Por causa da incredulidade, por causa da desconfiança, por causa do medo e por causa da confiança naquilo que eles tinham, naquilo que eles conquistaram, naqueles que eles possuíram, meu Pai. Por isso, em nome de Jesus, meu Pai, nós te pedimos, tira do nosso coração essa confiança naquilo que o Senhor já nos deu, achando que isso vai ser o suficiente para nos livrar de tudo aquilo que o Senhor ainda está para fazer. Senhor, nós queremos confiar em Ti, nós queremos que o Senhor seja a nossa bandeira, o Senhor seja a nossa confiança. A despeito do que aconteça, Senhor, nós não queremos nos levantar para contender contra o Senhor, para murmurar contra o Senhor. Não, meu Pai, nós queremos chegar diante do Senhor em gratidão por tudo que o Senhor já fez, por toda a bênção, por todo o livramento, por todo o suprimento, pela saúde, pela família, pela tua palavra, pelos teus milagres e as tuas maravilhas. Nós queremos te agradecer por tudo isso, meu Pai, e ter a certeza que ainda que venhamos a passar por qualquer situação impossível, nós cremos que o Senhor é poderoso para continuar fazendo milagres, para continuar fazendo bênçãos. Coloca na nossa vida, meu Pai, essa certeza, essa fé, meu Pai, que o Senhor tem a palavra certa, o Senhor tem a direção certa, o Senhor tem aquilo que nós precisamos para conquistar e tomar posse de tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Por isso, em nome de Jesus, meu Pai, nós não queremos, Senhor, passar adiante das pessoas, em nome de Jesus, não queremos tomar algumas das pessoas para andar conosco. Meu Pai, nós queremos que todos aqueles que estão conosco andem com o Senhor, não passem adiante, mas andem junto conosco em adoração a Ti, em louvor a Ti, em gratidão a Ti.
Porque, meu Pai, se nós passarmos adiante e tomarmos somente algumas das pessoas, oh meu Pai, e querer fazer as coisas para essas pessoas através dessas situações, nós vamos acabar passando por situações mais difíceis, meu Pai. Mas se nós, meu Pai, em nome de Jesus, prepararmos todos aqueles que estão à nossa volta para ouvir tua voz, para ler tua palavra, para te buscar, para receber teu Santo Espírito, nós todos vamos viver grandes milagres, Senhor. Em nome de Jesus. Nós não queremos que uma pessoa só, meu Pai, detenha o poder, a comunhão contigo, a autoridade contigo. Em nome de Jesus. Porque isso é doutrina de demônios. Uma só pessoa buscar a Deus e outras ficar dependendo disso é doutrina de demônio e vai trazer roubo, vai trazer morte e vai trazer destruição, porque as pessoas que não buscam ao Senhor não têm autoridade sobre a vida delas, não estão estruturadas, não estão preparadas para todas as situações que vêm sobre a vida delas, para todos os desertos, para todas as complicações, meu Pai. Por isso, em nome de Jesus, meu Pai, nós não queremos, Senhor, que o Senhor esteja diante de nós e não diante das pessoas também. Meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos que o Senhor esteja diante de todas as pessoas com quem nós conversarmos. Nos ensina, Senhor, nos ensina a tirar a atenção de nós, a tirar a atenção de nós, a fazer com que eles não vejam em nós um escape, mas que eles vejam em nós um exemplo para que eles também te busquem, para que eles estejam diante dos seus olhos, para que eles estejam diante da sua presença, para que eles possam, meu Pai, em nome de Jesus, estar glorificando o teu santo nome e recebendo o teu poder e a tua autoridade, para que eles possam reconhecer, meu Pai, que o Senhor não está no meio só daquele que é o líder, o Senhor está no meio de nós, todos nós, inclusive na minha casa agora, o Senhor está aqui, o Senhor está aqui comigo, eu creio nisso, basta eu buscar, basta eu buscar. Se eu orar, se eu te buscar, se eu me posicionar diante do Senhor, se eu me arrepender dos meus pecados, reconhecer o teu filho como aquele que morreu por mim, sim, meu Pai, o Senhor guerreia as minhas guerras, o Senhor entra na peleja contra os meus inimigos, contra aqueles que se levantam contra a minha vida. Por isso, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, escolhe e traz pessoas com esse mesmo pensamento, com esse mesmo sentimento, pessoas que queiram ter essa comunhão contigo, que queiram estar junto do Senhor. Oh, meu Pai, eu não quero pessoas, meu Pai, que fiquem dependendo da minha autoridade, da minha unção, do que eu faço para ti, meu Pai, esperando em mim alguma coisa. Eu não quero, meu Pai, esses tipos de pessoas. Eu quero pessoas que realmente também se posicionem diante do Senhor, para que elas vão e façam aquilo que o Senhor quer, meu Pai. Em nome de Jesus, não permita que eu, meu Pai, me coloque debaixo do jugo de qualquer outra pessoa, que eu venha me desanimar, que eu venha me entristecer, que eu venha me desfalecer diante do Senhor, deixando que outras pessoas façam por ti e para ti aquilo que é a minha obrigação de fazer. Permita, meu Pai, que diariamente eu esteja te buscando. Eu quero ter na minha mão autoridade, Senhor. Eu quero ter na minha mão autoridade para em qualquer lugar que eu entrar, em qualquer lugar que eu for, haja uma transformação naquele ambiente. Eu declaro que os espíritos imundos que estão agindo em todos os lugares que eu for, em todos os lugares que eu entrarem, vão bater em retirada e eu vou pregar o teu evangelho para essas pessoas aonde eu entrar. Elas ouvirão a tua voz e vão buscar ao Senhor sem depender de mim. Vão buscar ao Senhor, vão aprender a te adorar, vão aprender a te buscar, vão aprender a te glorificar, meu Pai, e ser gratos pelo Senhor. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, levanta, meu Pai, levanta esse povo que tem autoridade, meu Pai. Um povo que tem autoridade, autoridade espiritual, e não um povo que fica na dependência da autoridade de outros para te servir. Em nome de Jesus nós queremos, meu Pai, todos nós queremos levantar as nossas mãos e grandes sinais, maravilhas e poderes miraculosos, manifestações do teu poder acontecer, meu Pai.
Nós queremos abrir a nossa boca para profetizar algo e ela acontecer, porque o Senhor nos mandou falar. Meu Pai, nós queremos prevalecer contra os nossos inimigos. Nós queremos prevalecer contra os nossos inimigos. Por isso, em nome de Jesus, meu Pai, dá-nos sabedoria, dá-nos discernimento, dá-nos inteligência para que a gente possa, meu Pai, ô Senhor, entender que o Senhor nos chamou para estar contigo, o Senhor nos chamou para buscar a Ti, o Senhor nos chamou para Te adorar, para Te glorificar, para sentir o Teu Espírito Santo, para sentir a Tua glória. E não nos chamou para nós ficarmos, meu Pai, apenas sendo espectadores nos cultos, ficarmos apenas assistindo os cultos, ficarmos apenas olhando as pessoas viverem milagres e darem testemunhos e nós ficarmos na nossa parados. Não, meu Pai, nós queremos também ter experiências com o Senhor, nós queremos viver grandes maravilhas com o Senhor. Por isso, em nome de Jesus, escreve em nosso coração a Tua palavra, escreve em nosso coração a Tua palavra, escreve em nossa mente a Tua palavra, escreve em nós a Tua palavra, Senhor, para onde quer que nós formos, os demônios reconheçam a autoridade que está na nossa vida, os espíritos imundos saiam, em nome de Jesus. Eu declaro que em nome de Jesus, nós vamos converter as pessoas para Te conhecerem, para Te buscarem, para Te adorarem, para jejuarem para Ti, para darem dízimo e oferta para o Senhor, para fazerem o Teu reino avançar através da vida delas, sem depender de nós. Em nome de Jesus, nós edificamos a Ti em nossas vidas, meu Pai, um altar para o Senhor. Nós queremos que a nossa vida seja para Ti eternamente um altar, onde o Senhor possa entrar, o Senhor possa fazer morada, o Senhor possa, meu Pai, em nome de Jesus, nos usar como instrumento nas suas mãos. Por isso eu te peço, meu Pai, perdoa os nossos pecados, limpa, santifica as nossas vidas, Senhor, para que nós possamos estar constantemente sendo usados pelo Senhor e para que nós possamos fazer qualquer espírito imundo, qualquer demônio, qualquer situação na nossa vida contrária à tua vontade, bater em retirada, em nome de Jesus. Nos ensina, Senhor, a guerrear as nossas guerras contra os nossos inimigos e a prevalecer contra os nossos inimigos, para que nós possamos dar honra e glória ao teu santo nome para todo sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Toma posse.